Bom, muito boa noite, então, a todos e a todas. Vamos iniciar, né, a nossa 12ª aula, né? Claro que não se passaram 12 semanas desde o início do semestre, né? 12ª aula em virtude das semipresenciais, né, que nós já tivemos, e foram, deixe-me ver aqui, foram 3 já, né? Então, temos, de fato, 9 semanas, né? E mais 3 semipresenciais que fecham, então, 12 aulas, efetivamente. Certo? Na semana passada, né, nós não tivemos esse encontro ao vivo, né? Porque vocês tinham a avaliação parcial 1 para fazer. Pessoal, obviamente que de ontem, né, que era o prazo final, até hoje, eu não consegui, obviamente, corrigir, né, todas as avaliações. Tá? Então, eu acredito que isso eu consiga finalizar até sexta-feira, e aí na sexta-feira, né, vocês terão efetivamente as notas, aí sim, já publicadas no aula, né, e no mais tardar semana que vem já no autoatendimento também, né, essas avaliações parciais 1, né, já publicadas as notas também no autoatendimento. Deixa eu liberar aqui o Matheus. Boa noite, Matheus, seja bem-vindo. Então, meus caros, feito esses avisos aí iniciais, né, sobre a avaliação parcial 1 e a divulgação das notas, então, até sexta-feira no aula e na próxima semana no autoatendimento, né, nós vamos, então, falar de uma outra questão que é bem importante, né, que é a avaliação institucional. Alguém queria falar alguma coisa? Vai. Acho que o teu telefone, o microfone está aberto. Do Max aqui. Ah, é o meu. Tu pode abrir se tu quiser fazer uma pergunta, né? Mas beleza. Tranquilo, acontece, né? Esses botões de abre e fecha a câmera, né? É o terror dos dias atuais nossos, né? Mas tranquilo, não vimos nada demais. Jóia. Bom, então voltando, pessoal, falando da avaliação institucional, né? Ela é bem importante para aprimorar os processos da instituição, né? Vejam que eu, inclusive, casei aí, né, a palavra processo com a avaliação institucional, porque, de fato, né, a avaliação avalia o processo, né, como um todo, né, avalia o serviço, no caso, a instituição, né, produz o serviço educacional, né, que seria efetivamente a aula, né, e procura fazer a avaliação desse serviço, né, assim como dos processos de apoio, né, em termos de, por exemplo, protocolo, né, financeiro, enfim, né, todos os processos aí inerentes, né, ao funcionamento da instituição e o atendimento a vocês. E para poder rodar o PDCA, né, então, planejar novas ações, né, para executar efetivamente essas ações, né, verificar se elas estão a contento e aí padronizar ou agir corretivamente, né, a gente precisa ter um feedback de vocês. Né, e aí, por conta disso, que nós solicitamos que vocês respondam, então, à avaliação institucional. Eu vou botar aqui, pessoal, um videozinho de orientação, tá? Para que vocês possam responder à avaliação institucional, né? Especialmente para quem ainda não o fez, né? Eu vou então colocar aqui para que vocês possam assistir. É bem curtinho.
Avaliação Institucional 2020. Mudanças por onde passamos. Chegou a hora de pensar na UBRA de hoje e de amanhã. Se você é aluno de graduação, pós-graduação, professor ou funcionário de humanidade ou poli-EAD, participe. Esta avaliação é essencial para a qualificação do nosso trabalho. Participar é muito fácil, basta seguir o passo a passo. Acesse ubra.br/avaliação. Entre no autoatendimento, informe o seu e-mail Google e senha. Acesse Avaliação Institucional. Todos os segmentos da comunidade acadêmica respondem à avaliação institucional. Para cada perfil tem um formulário específico. Acesse o formulário de acordo com o seu perfil. As alternativas para as respostas do questionário são: 1. Discordo totalmente. 2. Discordo. 3. Concordo parcialmente. 4. Concordo. 5. Concordo totalmente. 0. Caso não se aplique. Você pode salvar parcialmente suas respostas ou clique em enviar e conclua a operação. Sua identidade será preservada. Participe de 1º a 30 de setembro da avaliação institucional e ajude no processo de qualificação da nossa instituição. A CPA agradece. Pessoal, retificando apenas duas coisas do vídeo, tá? Uma delas é que, claro, vocês podem entrar no endereço que a nossa bibliotecária, que é uma das membros aí da CPA comentou, né? Vocês podem entrar no /avaliação, mas também podem entrar direto pelo autoatendimento, tá? Lá no autoatendimento, né? Vocês vejam que esse /avaliação direciona vocês para o autoatendimento. Então, né, vocês podem acessar o endereço normal da UBRA, autoatendimento, né? E depois lá em cima vai ter um ícone avaliação institucional, certo? Também, né, cumprindo aí o que nos foi solicitado pela coordenação, né, além desse vídeo sobre a avaliação institucional, né, com a explicação de como acessar, tá, tem um pequeno videozinho também aqui da professora Márcia, né, a coordenadora do curso de administração e dos cursos tecnológicos em gestão, né, que vai dar uma palavrinha então aí para vocês. Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Márcia Abreu, coordenadora do curso de administração dos cursos tecnológicos na área de gestão, presencial e EAD, e o curso Secretariado Executivo Clínico. Eu venho, através desse vídeo, convidá-los a participarem da avaliação institucional. É rápido e simples, basta ir no site da UBRA, no seu autoatendimento, no link Avaliação Institucional. Eu conto com a participação de todos os alunos neste momento importante. Muito obrigada. Certo, meus caros. E aí, né, atendendo, então, também ao pedido aí da coordenação, né, eu vou dar 10 minutinhos, tá, pessoal, para vocês responderem a avaliação institucional. Né? Quem já respondeu, né, obviamente que vai ter 10 minutinhos de folga, aí, então pode ir ali, daqui a pouco passar um café, preparar o mate, enfim, fiquem bem à vontade, certo? Nesse momento, então, vou contar aí, agora são 7h20, então até às 7h30 vocês têm para responderem a avaliação institucional. Uma questão, eu tinha falado de 2 retificações do vídeo da Ivana, aquele vídeo anterior ao da coordenadora Márcia. A data de hoje não é mais o último dia, tá, pessoal? Foi prorrogado, tá, para até o dia 31 de outubro, tá? Mas não deixem para depois, né, pessoal? Eu não vou dar outro tempo para vocês ao longo do semestre, ao longo do mês de outubro para fazê-lo, né? Então aproveitem e já respondam agora, né? Quem já respondeu, né, fica então livre dessa, né? A gente pede aí a cooperação de vocês, né, para efetivamente a gente ter uma boa representatividade dos alunos participando, né, e nós termos então um feedback mais real, mais fidedigno do que precisa
né, ser mudado no curso, do que precisa avançar, no que já está bom, né? Enfim, a gente precisa desse feedback de vocês, certo? Então, 10 minutinhos aí, e daqui a pouco retornamos, então, para falarmos aí do conteúdo, né, propriamente dito da aula de hoje, certo?
Bom, pessoal, depois desse tempo, então, para vocês responderem à avaliação institucional, né, vamos dar início efetivamente ao conteúdo, então, da aula de hoje. Tá? Também quero já dar as boas-vindas aí à Érica, né, e ao Leandro, que ingressaram aí depois desse tempo aí para vocês responderem a avaliação institucional. Né? Depois, deixa eu ver aqui, eu vi que o Max fez uma pergunta sobre a atividade da aula de hoje. Tá? Primeiro vamos para o conteúdo, Max, e aí depois a gente fala da atividade, tá? Mas basicamente vocês podem editar, sim, né? Sem problema nenhum. Né? Tranquilo. Tá? A ideia, eu coloquei ele num formato editável justamente para que vocês pudessem, né, editar o arquivo, né? Ou se quiserem imprimir o arquivo e fazer à mão e depois tirar foto, também pode ser. Tá? Vocês são livres aí para criar, né? Entregando a atividade, né, feita, né, com a simbologia lá correta é a conta, certo? Bueno. Então vamos então, né, para essa etapa, né, da aula de hoje, né, que é efetivamente, né, falar sobre o fluxograma no padrão ASME. Desculpa, antes disso, tá, pessoal, nós vamos pegar o TDE, pegar dois exemplos aqui de TDE, da aula, tá, deixa eu ver aqui, da aula do dia 16, né, pessoal, porque nós não chegamos a comentar sobre essa aula, né? Porque, na verdade, como é que foi, né? Dia 16 foi o nosso último encontro presencial, né? Depois, vocês tiveram a semipresencial e depois já a avaliação, né? Inclusive, essa semipresencial, né, pessoal, é importante comentar que ela está aberta, tá? Até, inclusive, 4 alunos já entregaram. Tá? Mas ainda faltam os outros 16 entregar, mas tranquilo porque tá em tempo ainda, até a terça-feira da semana que vem, vocês conseguem entregar essa semipresencial, certo? Assim como o TDE da aula de hoje, né? Vocês vão ter aí um pequeno acúmulo de tarefas, né? Até o dia 6, até deixei até a próxima quarta-feira mesmo, vocês podem entregar, tá? Inclusive já tem um colega aqui que já o fez. Certo? Mas vamos para aquela atividade, então, lá do dia 16, para vocês não ficarem sem nenhum feedback, né? Claro que, né, na medida que eu venha a corrigir, né, vocês terão esse feedback, né? Mas, como eu não consigo fazer isso, né, toda semana, né, de já corrigir de um dia para o outro, né? Então, todos os que fizeram atividade, né? Então eu tenho que fazê-lo, pelo menos com alguns exemplos, para depois, né, seguir adiante. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui de fluxograma simples. Né? Opa. Eu entrei no arquivo, né? Na verdade, eu quero a atividade em si. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Arquivo ATC, fluxograma, o TDE, esse aqui, na verdade. Antes eu ia abrir a apresentação em si. Vamos ver. Leandro, posso abrir o teu? Tranquilo? Beleza. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no do Leandro, né, para servir aí de feedback para os demais. Certo? Vamos lá, aqui o arquivo do Leandro, então, que eu vou abrir. Tá. Desculpa, acho que eu entrei aqui. Então, Leandro, eu estou vendo aqui, tá? Aqui tá o artigo,
né? Aqui está o mapa mental do artigo, não efetivamente o fluxograma, percebe? Devo ter me confundido. Eu acredito que sim, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, tá? Eu vou clicar aqui em solicitar para refazer, tá, Leandro? Aí tu pode postar de novo, tá? Tu consegue postar de novo esse arquivo, tá? Vou pegar, e será que lá no dia, agora até fiquei na dúvida, vamos tirar essa febre, Leandro? Vamos ver se no dia 19, que é essa semipresencial aqui, essa ainda estaria, entre aspas, por fazer, né? Então, esse arquivo agora que eu abri ali, Leandro, tu pode postar aqui na semipresencial, e aí aqui na semipresencial, né? E lá na atividade do fluxograma é um processo qualquer, né? Que tu pode representar aí a partir de um fluxograma simples, tá bom? Eu tenho a impressão que eu fiz essa aí, devo ter trocado, então. Eu acredito que talvez na hora de... Talvez tenha feito as duas, uma na sequência da outra, e aí na hora de fazer, de anexar, anexou o arquivo errado. Eu já fiz isso, né? Eu acredito que tenha sido de isso. arquivo, né? Eu mesmo agora fui abrir ali um arquivo achando que era o exercício, e daí no fim era a apresentação, né? É normal. A correria do dia a dia, né? Acaba, às vezes, acarretando nisso, né? A gente acaba errando eventualmente, né? Mas é bem tranquilo, tá? Só depois posta ali correto, mas eu vou ter que pegar agora um fluxo de algum outro colega. Vamos ver de quem é que está presente aqui, de quem, de repente, eu posso pegar. Deixa eu ver... Jéssica, pode ser o teu? Eu vi aqui, é o primeiro aqui que eu vi. Sim? Não? Érica, eu vi que tu também... Deixa eu... não, Érica não. Deixa eu ver... Matheus, pode ser o teu? Acho que o pessoal foi responder a avaliação institucional e não voltou mais. Aí o Matheus. Beleza, obrigado, Matheus. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, então, do Matheus. Tá? Aqui ele já me diz, né, que a atividade proposta é um processo de venda de um imóvel, né? Então vamos lá ver como é que é esse processo. Primeiro lugar, bacana, né, Matheus? Com esse fundo que tu fizeste aqui, né? Acho que, inclusive, faz uma boa propaganda aí do teu negócio, né? Isso mesmo, doutor. É um projeto nosso, aí eu resolvi botar. Perfeito, ótimo, né? Aí o pessoal fica já sabendo como é que são os projetos aí de vocês. Que bom, né? Acho que foi bom ter escolhido o teu exemplo para disponibilizar para os demais aí, até já faz uma pequena divulgação aí do teu serviço. Joia, joia. Por sinal, muito bonito aqui o ambiente aqui, né? Bueno. Então ali, pessoal, o Matheus simbolizou, né, com a elipse o início do processo, né, assim como o fim, né? Claro, só como uma pequena crítica, Matheus, eu não sei como é que tá para os colegas, especialmente para aqueles que estão no celular, para enxergar, né? Porque, claro, eu acho que a tua ideia aqui era talvez mostrar bem o ambiente, né? E aí a cor ficou bem parecida, né, com a cor do próprio ambiente em si. Daí, para a visualização dos dizeres aqui dentro de cada uma das atividades e tarefas, fica um pouquinho difícil de ler. Eu leio bem, mas eu não sei para os colegas, né, que talvez estejam no celular, dependendo da luminosidade, talvez tenha alguma dificuldade. Mas fora isso, eu já te digo que o teu fluxograma está perfeito, tá? Tá bom, antes olhando pelo notebook, na hora que eu montei ele, realmente não deu para perceber tanto, mas agora que eu tô acompanhando pelo celular, dá para ver que tá meio
Meio ruim mesmo de enxergar. Às vezes, isso é uma coisa, né, o Matheus, que também a gente vai pegando com a prática, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? PowerPoint para apresentação em aula. Uma coisa é como eu monto no meu computador. Outra coisa é como ele vai ser projetado lá na frente, né? Porque dependendo da luminosidade do projetor, pode ficar mais iluminado ou menos iluminado, né? E aí, por consequência, pode facilitar ou dificultar a visualização. Né? Mas isso é tranquilo, tá? Só esse pequeno detalhezinho aí, tá? Mas ali o início, né? Com a elipse, ali a primeira tarefa, o cliente, né? A primeira atividade, nesse caso, o cliente contata a empresa para a realização do projeto, né? Se verifica a disponibilidade, né? Eu acredito de vocês em atenderem esse projeto, né? Dentro de um prazo razoável, né? Se não há disponibilidade imediata, então negociar um maior prazo de entrega, né? Agora, se vocês têm a disponibilidade de realizar o projeto, aí vocês vão medir o espaço que irá receber o projeto, né? Então, reparem que aqui essa verificação de disponibilidade, né, é justamente um processo que envolve decisão, né? Se tem disponibilidade, vai lá no cliente, vai medir o espaço que vai receber o projeto, se não, negocia um prazo maior de entrega com esse cliente. Feita a medição, se faz a idealização e a construção do projeto em conjunto com a arquiteta, né? Após isso, né, então, é realizada a conferência e a avaliação do cliente. Né? Se ele gostou, né, da avaliação, é finalizada a venda, né, e finaliza aqui o processo da venda, né, não o processo da entrega. Né? Isso é importante frisar. Né? Termina o processo de venda, né, e vai startar um outro processo, que é o processo de produção, correto, Matheus? Exatamente. Beleza. Agora, se não for aprovado, né, são feitos ajustes no projeto, né, de acordo com a escolha do cliente. Certo? Tranquilo, os demais captaram? Joia? Eu vejo que o Leandro balançou a cabeça ali afirmativamente e me fez um joinha. Beleza, obrigado, Leandro. Sempre bom ver as reações de vocês do outro lado da tela aí, né? A gente fica meio perdido às vezes. Obrigado. Vamos lá. Tá? Já vou até terminar aqui, já vou te pontuar. Aí, né, fica revisado com feedback em alta. Joia. Aí já fecha isso, já está corrigido o teu. Certo? Então, pessoal, basicamente, né, ele usou toda a simbologia ali, né, que era solicitada, né? Desde a elipse dos blocos retangulares, né, elipse representando início e fim, blocos retangulares representando as atividades e tarefas, né, os losangos representando as atividades e tarefas que envolviam decisão, né, e é isso, né, o fluxograma simples, ele utiliza de poucos símbolos, né? E aí é bem bacana aí para representar os processos, né? Dá para ter uma boa ideia, né? Mas, né, sentindo falta aí de alguns outros símbolos, de algumas outras atividades e tarefas, né? Para ficarem mais específicas, a gente tem mais outras opções aí de fluxogramas, né? E um deles, né, é o que nós vamos falar na aula de hoje, tá? Ele é um pouco mais complexo, mas também nada assim, ó, meu Deus, né, que coisa mais difícil de fazer, né? Nada disso, né? Tem um degrau a mais, eu diria, né? Então, deixa eu adentrar aqui, né, no fluxo padrão, né, com a simbologia padrão da ASME. Né? O que é a ASME? A ASME é a Associação, né, Norte-Americana de Engenheiros Mecânicos. Tá? A
o fluxograma proposto por eles, né, é um dos que é mais adotados, é um dos mais adotados, né, em termos de notação de fluxograma a nível mundial, né. Obviamente que existem outros, né, mas, né, esse aqui é um dos modelos que, né, são mais utilizados aí no mercado. Tá? Então aqui um pouquinho do histórico, né? Lá em 1947, então a American Society of Mechanical Engineers, né, associação, então, Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, né, ela estipulou, então, 5 símbolos, né, então aumenta um pouquinho mais a nossa quantidade de símbolos, né, que no caso representam as 5 famílias de ações possíveis, né, de serem encontradas nos processos industriais de produção. Então vejam, esse modelo de fluxograma, ele advém, né, dos processos industriais, né? Mas não, isso não quer dizer que ele não possa ser aplicado na área de serviços também, né? Enfim, mas, né, ele vem de lá, então isso vai explicar o formato dele em si, né? Quais são essas 5 famílias, então, né? O primeiro tipo de família que nós temos aí dentro de um fluxograma nesse padrão é a operação, né? Que é o quê? Né? É quando um objeto ele é modificado de forma intencional numa ou mais de suas características, né? Pensem que se a gente lembrar daquela figura lá que representa um sistema de produção, né, onde eu tenho entrada, processamento, né, e saída, né, eu tenho entrada de matéria-prima e outros recursos, né, esses recursos são processados, né, montados, enfim, né, para gerar um produto final, né, um produto com valor agregado para entregar junto ao meu cliente, né. Então, a gente pode dizer que efetivamente a operação é o que tem de mais importante no processo, porque entre todas as outras atividades, ela é a única que efetivamente agrega valor, né, ao produto em si. Né? Todas as demais, embora elas possam ser necessárias, né, por exemplo, a inspeção para assegurar a qualidade do produto ou do serviço, ela não é uma atividade que a gente chama de agregadora de valor, né? O cliente não paga mais pelo produto ser inspecionado, né? É algo claro que efetivamente a gente pode repassar o custo para o cliente, mas quanto menor o custo com inspeção que eu tiver, melhor, né? Não é à toa que as empresas, por exemplo, fazem inspeção em geral por amostragem dos lotes produzidos, né? E não do lote todo. Né, justamente por essa questão de custo, de pessoal que teria que estar envolvido, enfim, né, já que a estatística aí, né, serve como um bom indicador para avaliar os lotes que são produzidos, né, para que eu não precise avaliar item por item, né, o que me acarretaria aí num grande tempo despendido com isso. Né. Depois da operação, então, eu tenho o transporte, né? Então, quando um produto é enviado, por exemplo, de uma célula a outra, né? Eu tenho, né, eu tenho aí, então, a atividade de transporte, né? Que basicamente é o que está escrito aqui, né? Quando um objeto é deslocado de um lugar para o outro, né? Exceto quando o movimento é parte integral aí de uma operação ou inspeção. Né? Vamos pensar numa linha de produção, né? Vamos colocar aqui numa linha automatizada, né? O produto ele é sim transportado, né, ao longo da linha, mas isso de forma automática, né? Então aqui ele está dentro da operação mais especificamente, né? Então essa é a diferença aqui que o texto quer dar nessa ênfase, né, em relação ao transporte. Já a inspeção ela ocorre quando, né, um objeto ele é examinado, né, para identificação ou comparado com um padrão de qualidade. Né? Normalmente vai se fazer medição, por exemplo, se a peça que foi produzida está, né, em termos de tamanho, de diâmetro, né, de altura, de largura, se ela está compatível com o que foi especificado pelo cliente, né, pensando no business to business, né, ou seja, de negócios para negócios, né, por exemplo, a General Motors,
né, ela exige que as peças que ela vai receber para a montagem do Onix, né, estejam de acordo com o que foi especificado no projeto do veículo, né, justamente para que o produto, né, tenha esse padrão de qualidade mínimo, né. E ela vai fazer inspeção, né, não em todas as unidades, mas sempre, pelo menos em algumas peças do lote, né, para assegurar isso. Depois as outras duas atividades, então, a espera, né, quando há a execução, né, quando há um tempo entre a execução da próxima ação planejada, né, quando essa ação ela não é instantânea, né, há uma pausa aí, né, para que essa peça seja, por exemplo, trabalhada, enfim, né, essa peça fica em um dado momento esperando, né, a gente tem a espera. Vamos pegar como exemplo, né, normalmente, quando a gente tem algum equipamento gargalo, né, esse equipamento gargalo, ele normalmente vai exigir, né, vai acabar acarretando, melhor dizendo, não exigindo, a formação de estoques. Né? Então, por exemplo, enquanto a célula 1 produz 10 peças, eu só tenho, em uma hora, eu só tenho capacidade de montar, né, com a peça da minha célula 5. Então, vai sobrar 5 em estoque que vão ficar em espera. Né? Então, aqui é um dos grandes desafios dos gestores, né, justamente reduzir as perdas por espera. Né? Se vocês, mais tarde, lá adiante, mais ao final do semestre, quando a gente fala em mapa do fluxo de valor e vai falar no Lean Manufacturing, né, ou Lean Production, enfim, justamente vocês vão ver que um dos grandes desafios, né, da produção enxuta, do Lean, é justamente reduzir, né, os tempos de espera, os tempos de transporte de materiais, né, justamente para que o meu tempo de ciclo de produção, né, seja o mais breve possível e eu consiga entregar no menor tempo possível, né, aquele produto ou aquele serviço para o meu cliente. E por fim, não menos importante, eu tenho a armazenagem, né, que ocorre quando um objeto é mantido sob controle, né, e sua retirada requer uma autorização. Né? Normalmente, eu vou ter, né, formação de estoque dos meus produtos, né, para serem retirados, para serem enviados para os meus clientes. Né? Claro que também aqui é um outro item, né? Quanto menor o tempo de armazenagem, melhor. Né? Se eu conseguir produzir como no padrão just in time, ou seja, no tempo certo, na hora certa, né, melhor. Né? Mas, eventualmente, os processos têm uma etapa de armazenamento. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós abastecíamos, né, a indústria, uma indústria de fertilizantes que eu trabalhei, de matéria-prima, né, essa matéria-prima vinha de Israel, né, via embarcação, via navio. Eu não posso mandar um navio vir toda hora de Israel para cá. Né? Então, a gente era obrigado a ter estoques, né, da matéria-prima utilizada para os fertilizantes. Né? Esses dias mesmo eu estava lembrando bastante disso, né, porque não sei se vocês viram, né, já faz aí mais de mês, né, aconteceu aquele acidente, né, agora, sou bem honesto com vocês, não me recordo o país, se era a Turquia ou algum outro país, ou algum país do Oriente Médio, né, a Turquia já é divisa Oriente Médio com a Europa, onde houve aquela explosão por conta da amônia que eles tinham armazenado, né? Justamente essa empresa na qual eu trabalhava, uma das matérias-primas, né, que justamente vinha daquela região, mais especificamente vinha de Israel, era o sulfato de amônio. Né? E me vem a questão, né, pensando hoje, né, o risco que efetivamente se tem, né, na manipulação daquele tipo de produto. Mas, enfim, né, aí é história para outra aula, efetivamente. Bueno,
Pessoal, aqui eu trouxe alguns exemplos aqui que que entendo que também podem facilitar, né, a identificação de vocês, né, em referente ao que é operação, o que é transporte, o que é inspeção, o que é espera e o que é armazenamento. Né? Então, a operação é representada por um círculo, né? E que tipo de ações, né, por exemplo, podem ser consideradas como operação? Né? Pregar, furar, datilografar, usinar, né? Entre outras aí são atividades de operação, né? Onde eu estou manipulando efetivamente o produto em si. Né? Eu estou agregando valor a esse produto. Né? Se eu estou construindo uma caixa, né, de madeira, o fato de pregar, eu estou transformando simples tabuinhas de madeira numa caixa, né, para presente, enfim, né? Então eu estou agregando valor, né? Assim como fazendo furações nela, enfim, né? Assim como digitar, né? São todas atividades aí que vão agregar valor ao produto ou serviço. Né? Depois o transporte, né? É indicado por uma flecha, né? E que tipos de ações, né, são consideradas transporte? Mover material com carrinho de mão, né? Normalmente o material, por exemplo, é enviado de uma célula para outra via carrinho de mão, mas também pode ser feito com um guindaste ou até mesmo um elevador. Né? Alguns processos, né, por exemplo, nas minas de carvão, por exemplo, né, todo aquele... todo o material, né, que se faz na escavação, né, normalmente vai sendo enviado para cima, né, da mina, para não ocupar espaço lá onde está acontecendo, né, o processo em si, né, de extração de algum minério. Né, e depois mover material, né, carregando, né, enfim, mensageiro, enfim, que seja, né, também pode ser considerado um transporte. Já o quadrado, né, aqui no fluxograma do padrão ASME, né, ele indica uma inspeção, né, efetivamente. Então, examinar material quanto à qualidade ou quantidade, né, se está de acordo com aquilo que foi encomendado pelo cliente, né, a leitura de um manômetro de vapor da caldeira, né, e aqui poderia ser a leitura, né, referente a tamanho de uma peça, ao componente, diâmetro, largura, enfim, poderia ser isso. Poderia ser a verificação, né, de uma válvula termostática, né, para ver a temperatura, né, por exemplo, num processo de fundição, né, etc, etc. Né? Depois, ou também examinar um folheto para obter informações. E aqui esse folheto eu diria mais um checklist, né? Justamente para verificar, né, se eu estou fazendo inspeção num produto ou num serviço, se ele está de acordo com aquilo tudo que, por exemplo, eu coloco lá como pré-requisito para aquele produto sair da minha empresa. Né? Depois eu tenho a letra D, indicando uma espera, né? Aí como um material num carrinho ou no chão ao lado da bancada, né, aguardando para ser processado, né, então, normalmente, né, uma operação de transporte, né, salvo quando o transporte acontece e essa peça já é aproveitada diretamente, né, mas na maior parte das vezes, como eu falei para vocês naquele exemplo, né, de uma célula que produz mais que a outra, né, vai ficar provavelmente num carrinho ali, acumulando estoque, formando estoque. Claro que o ideal é que eu reduza isso ao máximo. Né, um operário aguardando o elevador também pode ser uma espera. Papéis aguardando serem arquivados também é um processo de espera. E por fim, e não menos importante, o armazenamento, né, que é representado por um triângulo, né, que indica, né, um armazenamento a granel de matéria-prima, que é justamente esse o caso do sulfato de amônia, que eu estava comentando antes com vocês, né, eles ficavam praticamente, um pavilhão, né, mas pensem num celeiro, né, onde nós temos os silos lá, e esse material, né, no caso o sulfato de amônia, né, entre outros, ficava lá armazenado. Né, assim como também produtos acabados em armazéns, né, é muito comum,
as empresas até se utilizarem de centros logísticos, né, para armazenagem de materiais e para posterior envio aos seus clientes, né? A gente tem até grandes empresas, né, vindo com estruturas de distribuição aqui para o estado, né, como quer dizer, uma que estava para vir e não vem mais, né, e a outra que vai vir aqui para Nova Santa Rita, né, que é o caso da Amazon, né, a Amazon vai abrir um centro de distribuição, né, e por consequência vai ter armazenagem de materiais aqui em Nova Santa Rita, e em Gravataí estava cotada para receber um centro da Amazon não, desculpa, a Amazon é em Santa Rita, do Mercado Livre, né? Mas aí o Mercado Livre acabou indo para Santa Catarina, né? Enfim. E depois documentos e registros, né, guardados num cofre, também, né, são parte de uma ação de armazenamento, certo? Eu também posso ter, tá, pessoal, na simbologia, né, isso agregado mais tarde, né, algumas atividades que a gente representa com dois símbolos, porque elas ocorrem de forma simultânea, né, então por isso que a gente utiliza símbolos combinados, né, por exemplo, o círculo e o quadrado para indicar uma operação, né, e uma inspeção que acontecem simultaneamente. Né? Também não obstante, né, nós temos aqui, por exemplo, uma operação transporte, né? Ou seja, o objeto ele é processado ao mesmo tempo que ele está sendo transportado, que é o caso, por exemplo, de uma linha de produção, né? Um fluxo contínuo, né? Onde nem chega a parar, né? Embora muitas vezes, né, nesse tipo de processo, a maior parte dos fluxos acabem representando apenas com um símbolo de operação, né? Mas ele também poderia ser representado como uma operação transporte sem problema nenhum, né? Porque visto que de fato acontecem os dois ao mesmo tempo, certo? Professor, tem mais um exemplo. Oi? Tem um exemplo que eu lembrei aqui. Ah, por favor, pode falar. Na parte de civil tem a construção de ruas, né? Tem uma máquina especial já, aqui no Brasil não sei se tem, mas em outros países já existe. Ela já transporta o bloco, esse cerâmico, esse bloco intercavado, sabe? E ao mesmo tempo a máquina já vai jogando, ela tipo tem uma esteira e já vai jogando esse tudo casadinho, esse piso intertravado aí, e a máquina já vai passando e já vai assentando esse piso aí. Então, acho que é um processo desse que tu explicou, hein? Perfeito, perfeito. É um processo que acaba acontecendo simultaneamente, né? O transporte e, ao mesmo tempo, a operação. Acho que até com o próprio asfalto, acho, né? Perfeito, perfeito. A máquina vai andando e vai asfaltando, né? De fato. Acontece o transporte e a operação ao mesmo tempo, sim, sem sombra de dúvidas. Bom exemplo, Leandro. Na verdade, isso é um movimento que tem sido bastante frequente assim na indústria, né? Justamente para que se perca menos tempo com as atividades de transporte, né? Se possível, né? Quando o transporte ele tem que acontecer, que ele aconteça durante a operação, né? E não que tenha um tempo específico somente para ele, né? Esse é o ideal, é o sonho de todo gestor, né? Na verdade, gastar tempo, né, que seja necessário efetivamente para operação, mas diminuir o restante, né, reduzir ao máximo os demais. Obrigado, então, Leandro, pela contribuição. E aqui eu já apresento para vocês um formulário bastante semelhante, inclusive, ao que nós vamos utilizar no TDE de hoje, né, no trabalho discente efetivo. Então, aqui, né, um formulário de diagrama de fluxo de processo, né, aqui onde se indica o processo em si que vai se trabalhar, né, o produto que isso vai gerar, o local e quem é o analista desse processo, né. Então aqui nós vamos ter a descrição das atividades, a duração em tempo de cada uma delas, né, o tipo de atividade, né, pessoal, então normalmente se utiliza uma flechinha aqui, né, uma linha aqui para ir ligando, né, os tipos de atividades
que vão acontecer, as atividades que são descritas aqui, elas são ligadas aqui, né, para justamente avaliar o processo, né? Se pega o tempo de duração de cada uma dessas atividades e, inclusive, a distância percorrida. Né? Quando nós temos atividades de transporte, né, se pega a distância percorrida aqui para levar, né, uma peça, componente, né, até um determinado local, certo? E aqui ao final, né, pessoal, tem aqui a quantidade de vezes em que cada uma dessas atividades acontece, né, seja de operação, seja de transporte, armazenagem, enfim, o percentual de tempo que elas consomem, né, o quanto que desse meu processo realmente é gasto com operação, o quanto é gasto com transporte, né, o quanto é gasto com armazenagem e as demais atividades, né. Então aqui a quantidade, né, quantidade de vezes que isso acontece, e o valor, né, aqui em termos de tempo, então, aí sim, né, percentualmente em relação ao tempo. Né? Então aqui a distância total percorrida também, o índice de aproveitamento, a data, e está preenchido o nosso formulário. Tá? Aqui um outro exemplo, aí sim, já preenchido, né? Vejam que aqui tem a distância em metros, né? Ele inicia aqui com a distância em metros percorridas, né? O símbolo da atividade em si, né? Então vejam que aqui eu tenho uma atividade de transporte, que é ir até a porta da garagem, né? Esse aqui é um exemplo de um processo de regar o jardim, né? Então aqui deixar a varanda andar 25 metros e meio até a porta da garagem, né? Este ato é chamado de transporte, pois ele anda de um lado para o outro, né? Então, ir até a porta da garagem é um processo de transporte. Né? Abrir a porta é uma operação, né? Essa não tem distância aqui a ser percorrida. Né? Depois vai até o armário das ferramentas da garagem, né? Então a explicação aqui, ele anda 3 metros até o armário para pegar o esguicho. Né? Depois retira o esguicho do armário, é a segunda operação. Depois vai até a porta traseira da garagem, né? Então, onde ele carrega o esguicho até a porta traseira da garagem. Né? Depois abre a porta, né? Novamente uma operação. Vai até a torneira de trás da garagem, aí é um transporte, né? Reparem que aqui tem, inclusive, a distância que é percorrida. Né? Depois a operação de ligar o esguicho, né? E, por fim, efetivamente, a operação principal, que é regar o jardim efetivamente. Né? Aqui um exemplo bem didático, bem simples, né? Para que vocês consigam compreender. Né? Aqui essa coluna aqui de explicação é para fins didáticos, efetivamente, tá, pessoal? Aqui a distância, o símbolo e a descrição, ok. Né? E aqui o totalizador, número de operações, número de transporte e a distância percorrida em cada uma dessas atividades. Eu poderia ter aqui também, né, uma coluna dedicada ao tempo, né, dispendido, então, para executar esse processo aqui de regar o jardim. Né? Aqui um outro exemplo, né, pessoal, de um outro fluxograma no padrão ASME, né, aqui todas as atividades, né, operação, transporte, inspeção, demora e armazenagem, né, o número de vezes em que cada uma delas acontece, né, então o tempo, né, que elas demandam, a distância, né, que elas exigem, né, e vocês vejam aqui que eu quis colocar esse outro, tá, pessoal, porque esse modelo aqui, porque ele já traz uma comparação entre processo atual e processo proposto. Né? Porque, óbvio, muitos processos precisam ser mapeados e é importantíssimo que o sejam. Mas de tempos em tempos eles têm que ser revistos, né? Porque a gente pode incorporar melhorias a esse processo. Né? Então, obviamente, né, aqui, claro, é só para fins didáticos, né, aqui é o processo proposto, ele despende exatamente igual ao anterior, né, ao atual,
né? Então, por isso que a diferença aqui está zerada em todos os itens, mas eu poderia ter um novo processo proposto, né, onde eu tivesse diminuição de tempos, né? A ideia aqui é justamente isso, né? E vejam aqui que eu tenho, né, semelhante àquele primeiro modelo, né, eu tenho as atividades aqui, né, todas elas, né, de operação, de transporte, de armazenagem, de espera, né? Mas eu tenho aqui elas interligadas, tá? Que é exatamente como vocês vão fazer no TDE de hoje, tá? Então, vocês têm ali, por exemplo, o tempo, né, em minutos e a distância percorrida de cada uma das atividades aqui descritas, né? Então, a primeira atividade é de corte, né? Então, é uma operação. A segunda é ser translada, né? Então, aqui, traduzindo para o nosso português, se transporta para uma mesa de corte à máquina, né? Então, transporte. Depois, tem que colocar aqui um fecho. Então, é operação, né? Depois, eu tenho um tempo de espera aqui que é necessário, né? E leva 12 minutos em média, né? Então, aqui uma operação de espera, e por aí vai, né? Casualmente, nesse exemplo aqui, não tem nenhuma operação, né, nenhuma atividade de armazenagem, né? Mas, né, eventualmente, alguns processos poderão tê-lo, sim, senhor, certo? Aqui, meus caros, as referências, então, né, desse material da aula de hoje, e aí eu fico aberto a perguntas, questões, alguma, pessoal? Por favor, podem fazer. Se alguém tem alguma experiência com o processo também, queira comentar, sim, deixa eu abrir aqui. Nicole, isso? Por favor. O que a gente é para fazer é igual aquele ali de ir ligando? Isso, exatamente. E precisa ter todos os pontos? Na verdade, não. Tá? Se, por exemplo, vocês reparem ali que aquele processo que eu mostrei para vocês não tinha a atividade de armazenagem. Se não tem armazenagem no processo de vocês, ok. Né? Se não tem transporte, beleza. Né? Mas a ideia é, claro, que se vocês tiverem todos os elementos, mais rico vai ser esse exemplo de vocês. Né? Eu estou deixando bem livre, assim, né, para vocês escolherem o processo, justamente para que possa ficar mais de acordo com a realidade de cada um. Né? Para que, né, de repente, eu pegar um processo industrial, né, que a maioria de vocês não tem essa experiência com processo industrial, daqui a pouco fica um processo muito abstrato. Né? Vamos pegar, inclusive até mesmo para mim, né, eu tenho experiência em alguns ramos da indústria, né, como de adubos e fertilizantes, de veículos, mas tem um sem número de outras indústrias aí que eu desconheço bastante processos de empresas petroquímicas, por exemplo, eu não conheço nada, né? Então, dependendo se alguém fosse me dar aula, né, pensando nesse tipo de processo, né, alguém da Petrobras que trabalhou, que tem uma baita experiência da Petrobras, mas vai me falar do processo deles, primeiro eu tenho que entender todo o processo para depois poder fazer o fluxograma, enfim, né, mapear o processo como um todo. Eu vou abrir aqui, então, pessoal, aproveitando essa dúvida da Nicole, né, abrir, então, a atividade em si. Tá, pessoal? Então, a atividade de hoje é esse TDE, né, elaboração de um fluxograma no padrão da Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, né, onde o fluxograma está aqui, né, o formulário, né, está aqui disponibilizado, e aí vocês, na verdade, só tem que escolher um processo, né, que pode ser o mesmo processo que vocês vêm utilizando, desde o diagrama de blocos, do fluxograma simples, ou pode ser outro, isso fica à vontade de vocês, tá? Vocês podem tanto preencher o formulário de forma eletrônica, tá? Vocês podem, ele é um arquivo em Word, se não estou enganado, deixa eu abrir aqui isso, ele é um arquivo em Word, né? Então reparem, né, que ele é editável, né? Deixa eu abrir ele aqui efetivamente, né? Fazer o download dele. Né?
Então, reparem que, por exemplo, eu posso pegar o símbolo aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu posso colocar ele aqui. Depois eu tenho um transporte, Ctrl+C, Ctrl+V. Depois eu tenho uma espera, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu posso, por exemplo, também aqui, né? Deixa eu abrir aqui, inserir formas, né? Então eu posso puxar aqui a setinha, ó, daqui para cá, né? Aí posso botar outra mais aqui, né? E posso ir trazendo aqui, né? As formas, né? Posso ir interligando aqui com essa, aí depois, né? Eu posso ter mais outra aqui, né? Depois ir ligando aqui, né, pessoal? A ideia é que vocês, então, preencham com a descrição, né, cada um dos passos, como vocês fizeram no diagrama de blocos e no fluxograma, né? Se essa atividade envolve transporte, envolve movimentação de materiais, vocês colocam a distância em metros, né, uma distância aproximada, e também procurem identificar quanto tempo cada uma dessas atividades ela demora para acontecer, né? Em média, tá, pessoal? Aqui nós teríamos, tá, pessoal, espaço para 25, né, atividades. É claro, tá, pessoal? Vocês podem, um processo com 10 atividades está mais do que bom, tá? Então, se sobrar linha, vocês podem, né, excluir as linhas aqui a mais, tranquilamente, né? Excluir célula, linha inteira, né? Excluem tranquilamente, tá? Legal também, né? Aqui no caso proposto e economia, vocês não precisam preencher, tá, pessoal? Vou até deixar aqui em cinza, tá? A ideia é, não precisam fazer um fluxograma proposto e um fluxograma atual, tá? Só o fluxograma atual já basta, tá? Essa parte de código de fluxograma é só para vocês, né, saberem que normalmente as empresas utilizam código, né? Também tem a data de formulação, de aprovação e por quem, né, foi aprovado e formulado. E é isso aí, basicamente, pessoal. Tranquilo, difícil, emitam sons, por favor, né? Ou se manifestem no chat, fiquem à vontade. O Max me fez uma correção, tá? Foi no Líbano aquele incidente com a amônia, né? Que eu tinha comentado. Eu falei da Turquia, né? Mas foi no Líbano. Obrigado. Né? Eu confesso que tem uma certa dificuldade aí com aqueles países ali de Síria, Líbano, Turquia, né? Eu tendo a achar que todo mundo é meio turco ali, mas é uma generalização burra, eu sei, né? Mas, enfim, né? É uma região que eu nunca fui, né? Nunca visitei, então também revela a minha dificuldade. Outros locais que eu já fui. Agora tu foi um pouquinho preconceituoso, Matheus, mas enfim, né? Olha, todo mundo, bom, enfim, né? Deixa quieto. Eu tenho amigos que são muçulmanos, enfim, né? Me dou muito bem com eles e tal, mas infelizmente, né, dentro da religião islâmica tem alguns radicais, né? O Leandro falou de Tel Aviv, né? Tel Aviv é a capital de Israel, né? Que muita gente acha que é Jerusalém, mas na verdade é Tel Aviv, né? A capital de Israel, e inclusive é de onde vinham os fertilizantes, né? Os produtos químicos, né? Compostos dos fertilizantes que nós utilizávamos lá na indústria que eu referi antes, né? De fato. Tranquilo, então, pessoal? Joia? Então, meus caros, se está tranquilo, né? Por hoje, né? Aliás, eu quero fazer só dar uns recadinhos aqui, né? Especialmente porque eu falei para alguns no início, né? E talvez os que foram chegando ao longo da aula, né? Talvez não tenham escutado. Tá? Sobre a nota da avaliação parcial 1, tá, pessoal? Eu devo estar divulgando ela até sexta-feira, certo?
Como todos os alunos tiveram até ontem para responder essa atividade, não tive tempo hábil de ontem para hoje, né, corrigir todas as avaliações parciais. Então, provavelmente, né, amanhã, mais tardar na sexta-feira, eu consiga disponibilizar as notas, né, e aí vocês já tenham em mãos aí a nota da primeira avaliação de vocês, né? E acho que é isso. Reforçar o pedido para vocês responderem a avaliação institucional, quem ainda não o fez. E aí sim, acho que de recados por hoje eram esses. Certo? Muito obrigado a todos, uma boa noite, bom restante de semana e um bom fim de, e até o nosso próximo encontro na quarta que vem. Grande abraço.